Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do AI Summit Podcast. Eu sou o Muzi, sou o chairman do Instituto Valor e hoje a gente está aqui com uma presença maravilhosa, que é da Ana, que é uma amiga querida. Oi, gente, a maravilhosa sou eu, tá? Não são vocês. E o Davi, que foi aqui indicado pelo Eleandro, que participou aqui de um podcast anterior. E hoje a gente está sem a quarta pessoa. Então hoje vai ser um podcast mais dinâmico, né? Porque a gente vai poder explorar mais essas duas feras aqui. E eu, como sempre, como é tradição aqui do AI Summit, a gente vai pedir para que as pessoas que estão aqui, nossos convidados, se apresentem, porque aí eles podem falar tudo o que quiser. Você pode falar da sua vida pessoal, profissional, de futuro, vamos falar de psicologia, vamos falar de teologia, vamos falar de tecnologia. Show. Então, começando pela Ana, não só porque a Ana é uma mulher, mas porque ela tem mais tempo de convivência comigo e você só chegou agora, não vai sentar na janelinha. Sem janelinha. Ana, se apresente, nome, endereço, telefone, CPF. Boa. Sua senha bancária, pode mandar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Prazer, meu nome é Ana Flávia, obrigada pelo convite. Bom, Ana Flávia Ribeiro, CPF não, eu não vou falar, apesar de que essa informação é pública, consulta o chat GPT que já deve estar sabendo. E Davi, não fica chateado dele falar que eu vim primeiro não, porque é só pelo cabelo branco, tá, meu amigo? Eu também tô cuidando. Mas tem uns anos ainda. Bom, fazendo de uma longa história, uma história curtinha, eu sou duas coisas nessa vida. Eu sou pitaqueira profissional, brincadeira, eu trabalho com tecnologia, sou filósofa também. E aí nosso trabalho o que é? É trazer essas confusões que estão na vida contemporânea e moderna para cima da mesa e ver se a gente consegue, dessa bagunça, extrair um pouco de sentido. Davi, vai que é sua. Tá muito bom. Davi, prazer estar aqui. Pô, prazer, Muzi. A gente nem se conhecia pessoalmente. Você só ali no WhatsApp. Mas foi indicado pelo Eleandro, tá tudo certo. Quem que é o Eleandro? Perdi. Eleandro é um gêniozinho que fez poli. Fera Inteligência Artificial, faz parte do Features lá, o grupo do meu amigo Max. Tá. Isso aí. E o Eleandro apareceu porque o meu primo, que é meu sócio na agência, na startup, conheci o Eleandro e falou, cara, tem um cara que todo dia ele manda uma sugestão, uma ideia, vamos conectar? Eu falei, pô, lógico, conhecimento não quer demais. E aí o Eleandro acabou se tornando aquele cara que fala praticamente todo dia, porque ele sempre tem uma ideia, sempre tem uma referência, sempre tem uma provocação. E eu acabei conhecendo ele, a gente encontrou uma vez presencial, mas é um cara realmente fora da curva e que nos ajuda muito, assim, no dia a dia, na provocação. Acho que é muito legal ter os caras que te tiram da zona de conforto e não tá muito preocupado se vai gostar ou não. Vem, coloca na mesa aquele assunto e vamos discutir. Eu tô meio chateado com ele, porque a gente, no evento do lançamento do Features lá na Macan, a gente foi brincar de brigar com a máquina, brigar com a inteligência artificial. E aí eu fui o primeiro, fui a cobaia, né? E lá pelas tantas tinha que responder quem é humano, quem é máquina. Eu chutei com toda certeza que era B, tal, não sei o quê, perdi. Perdeu. Pô, e aí na vez dele ele tá tudo mastigadinho, pô. Entendeu? Aí dando todas as dicas que ela tava falseando lá, pô, ele ganhou injustamente. Mas bom, legal, sou o Davi, sou joseense. Então, também tive aqui uma trajetória em São Paulo, agora estou em São José, mas aí o trabalho traz para São Paulo, que é um ambiente super inovador e que acaba provocando muita coisa. Hoje, trabalho com inteligência artificial, acabei caindo nesse contexto, mesmo sendo publicitário. Eu acho que é um pouco dessa provocação, que é um pouco da ideia do bate-papo aqui hoje, uma visão prática mesmo, até uma visão simples sobre como é que isso pode impactar no dia a dia, e os desafios e as transformações que isso está gerando no dia a dia da pessoa simples ali, que de repente não tem nem formação, até um ambiente das maiores empresas do Brasil, que se você for ver mesmo, as dúvidas talvez sejam bem parecidas. Só fala de um jeito diferente, mas a dor ali, a desconfiança é muito parecida. Então é isso, sou pai do Pedro e do Gabriel, e curto tocar instrumento na hora que eu estou com o meu tempo livre. E é isso aí, vamos bater um papo aí. Vou te chamar para você fazer uma apresentação lá na minha igreja. Comecei, sou o quarto de 6 irmãos e meu pai tocava. E aí a gente tocava nas igrejas, lá no CTA, em São José dos Campos. E eu desafino tocando campainha. Nova história. Ele falou uma coisa, Davi falou uma coisa. Ele é ótimo, Davi, você. Posso fazer uma pergunta para ele? Vou triangular contigo. Vou triangular contigo e você devolve para ele. Falou um negócio que me incomodou aqui.
Garota Enxaqueca. Lembra do Garota Enxaqueca? Garota Enxaqueca. Não, mas assim, você falou, São Paulo, esse ambiente super inovador. Eu tô com um problema em relação a considerar o ambiente brasileiro, ou especificamente o paulista, como sendo exatamente super inovador. Tá me dando um pouquinho de remeleixo isso aqui. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Bom, antes de falar da minha opinião, já que a gente está inovando mais no Brasil, queria só falar que eu adoro São José dos Campos. Somos dois. Cidade legal. É de lá que a gente tem... Eu fui da Força Aérea Brasileira, lá é meio que o dormitório dos ex-coronéis e brigadeiros da minha turma, tá cheio de amigo meu lá, e eu não tenho tempo de ir lá fazer churrasco com essa galera. Mas voltando à tua pergunta, eu sou entrevistador. Tá certo? Mas vamos referir um pouco a coisa aqui, né, meu? Então... Eu tô te devolvendo a pergunta. Mas eu vou satisfazer isso. Antes de mais nada, pessoal, por que eu achei incrível a Ana participar do AI Summit? Porque a gente se conheceu numa situação extremamente adversa, né? Porque eu tava, assim, meio cansado de entrevistar uma porção de gente pro AI Summit, os caras chato pra caramba, os caras falando mais do mesmo. E eu falei assim, Ana, pô, eu tô afim de arrumar alguém que fala de inovação, mas de tudo ao contrário de todo mundo que tá falando. E ela me mandou 3 na canela, assim, é essa aqui que eu tenho que falar. Tá certo? Mas enfim... Tá no meio já... Eu vou te falar do seguinte, em questões de estatística, né? Hoje o AI Summit deve ter uns 30% de participantes de Florianópolis, tá? O que significa dizer que, na minha opinião, aonde está brotando a inovação, acho que Florianópolis tá na vanguarda. São Paulo não está nem um pouco na área de inovação. Você me desculpa, eu amo São Paulo. Sou um carioca que nasceu no lugar errado, deveria ter nascido aqui. Se eu tivesse nascido aqui, talvez eu já fosse bilionário já. Com certeza. Porque aqui é o lugar das oportunidades. E Recife, Pernambuco? É assim, é um lugar de inovação, mas é no Nordeste. Não. Tá certo? Infelizmente o Brasil ele esquece que a gente tem riquezas em todos os lugares do Brasil que não são só no Sudeste, entendeu? Então você tem o César, você tem a opção de muita iniciativa bacana lá, mas que eles acabam esbarrando nas fronteiras, né? Então todo mundo fica querendo o quê? Por que os eventos acontecem no eixo Rio-São Paulo? Que é onde está a maior renda, onde está o maior número de empresas que inovam. Mas Ana, vamos voltar contigo, porque quase que você me dá uma pernada aqui de assumir minha cadeira. Eu não vou trocar contigo não, porque é muita ousadia, né? Tá bem. Mas assim, você é uma das mulheres que mais pensa fora da caixa que eu conheci nos últimos 5 anos. Muito obrigada. É o que eu estava buscando para o AI Summit. Inclusive ontem a gente teve uma reunião em que eu puxei lá todo mundo que estava pautado para poder ser palestrante, mediador, e as poucas pessoas que participaram, elas entenderem o recado, né? Eu estou participando de uma porção de evento para poder fazer benchmark e aprender também e tal. E o que eu estou vendo é sempre mais do mesmo. É uma coisa impressionante. As palestras, inclusive, se repetindo, as pessoas falando a mesma coisa em eventos diferentes, né? Como se nós que somos o público não estejamos também buscando, fazendo essa trajetória, essa jornada. Quem é a Ana Flávia? Quem é a Ana Flávia? De onde você vem? O que você come? É de comer ou de passar no cabelo, né? Bom, então vou rapidamente fazer da história longa um resumo. Isso você falou no início, então pode se prolongar mais. Tá bom. Então você vai me drivando de tempo, tá? Para eu não ficar muito apaixonada aqui, pelo meu próprio somos só nós 3 aqui, hoje vai ter mais tempo para cada um. Então tá. Eu trabalhei com tecnologia, a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação começar, durante 21, 22 anos. E há 6 anos, Muzi, de verdade o mundo deixou de fazer sentido para mim. Não só como você falou de mãe, eu também sou mãe, tenho 2 meninas grandonas, uma tem 25, oi crianças, mamãe ama vocês, e uma de 18, mas também porque, e aí um pouquinho tocando na tua área, Davi, eu comecei a me questionar que narizes, para não dizer outra palavra, que narizes eu estava entregando para o mundo, o que ia ser realmente o meu legado no sentido mais clássico da palavra. E eu fiquei profundamente insatisfeita. E o meu grau de insatisfação foi tamanho
que sem ter um plano B, um sabático, nada, né? Parece super lindo dizer, não, né? Resolvi redesenhar a minha vida. Imagina, pedir demissão num momento de ataque, de inconformismo com o que eu estava acontecendo, trabalhando especificamente com marketing cloud, soluções e ferramentas, uma baita de uma multinacional de marketing cloud. Fui para casa, Muzi. Pedi demissão, eu respondi direto para o presidente Brasil e América Latina da empresa, um fofo, um querido, nada contra ele, mas eu falei, eu não acredito mais que a gente vai dar conta do que está acontecendo. Você está me pedindo alguma coisa, porque primeiro, eu não acredito, segundo, eu não entrego, terceiro, estamos todos emburrecendo coletivamente, porque com a entrada de outras variáveis, inclusive do SaaS, né, na parada, se automatizou tudo. Se automatizou conteúdo, se automatizou contato humano, se automatizou entregas e saídas. Então, nossa vida era torturar Excel e PowerPoint e tentar justificar para o Excel e PowerPoint absoluta irrelevância de 80% do que a gente estava vendendo e fazendo para as pessoas, para as empresas. Pesado isso, hein? Opa, mas tá? Mercado de tecnologia hoje, I'm so sorry to say, 80% é irrelevante. Se as empresas desaparecessem, não aconteceria absolutamente nada na vida de ninguém, exceto para o pai e para a mãe de família que trabalham tentando comercializar aquilo. E isso é herança, entre outras coisas, além... Todo mundo falar de um sistema educacional ruim, sim, mas é de uma outra coisa que aí eu vou falar contigo, porque eu te cutuquei nessa história da inovação no começo. Resumindo, fui para casa. O que a gente faz quando a gente começou a trabalhar aos 15 anos de idade, pede demissão e não sabe o que fazer da vida porque não tem um plano bonito, sabático, etc, etc. No meu caso, foi chorar e beber. Né? Então, eu fiquei 15 dias chorando e bebendo dentro de casa sem saber o que fazer comigo, até me dar conta que não era muito bem por aí. E aí, pesquisa daqui, procura de lá e principalmente conversa muito com aquela pessoa que estava na frente do espelho, que eu não estava admirando muito. Falei, vou dar uma chance para o inesperado, para o inusitado na minha vida. Tecnologia termina com IA. Ela é uma das IAs da nossa vida. Quais são as outras IAs? A engenharia não é muito a minha praia. Psicologia, opa, começamos a falar de ser humano, talvez seja alguma coisa interessante ali. Antropologia, opa, mais interessante ainda. Só que eu fui cair o quê? Na mãe de todas as ciências, filosofia. Eu prestei vestibular. Aí a gente vai brigar aqui, hein? A mãe das ciências é a teologia, vamos combinar, hein? Nesse caso, a mãe da ciência, a gente vai brigar, seria mitologia, tá? A mitologia. Mas, enfim, são variáveis em cima do mesmo tema e aceito a dissensão e tá tudo certo. E aí eu fui prestar vestibular e fui parar dentro do Mosteiro de São Bento. Então, para quem está ouvindo a gente, se algum dia você enlouquecer e precisar parar com tudo na vida, um dos lugares que você pode encontrar um pouco de sanidade, por incrível que pareça, é dentro do Mosteiro de São Bento, onde estão alguns dos homens e das mulheres. Tem muita mulher lá dentro dando aula também. Alguns homens e das mulheres mais inteligentes do Brasil, quiçá do mundo. É impressionante. E eu mergulhei dentro da Faculdade de Filosofia lá dentro. E aí, o que eu fui perceber? Que muitas das discussões que pautam a nossa vida cotidiana, como homens e mulheres de negócio, que pautam as nossas decisões, a nossa felicidade, a nossa relevância, a nossa irrelevância, tem raízes fincadas em discussões que a gente pode trazer lá para dentro. E mais sorte do que juízo, porque não tem muito mérito meu nessa história. Eu consegui puxar essa transposição desse pensar mais longo, de entender caminhos que vêm a partir de perguntas eternas, e se tornou absolutamente, meu ponto de vista, e mais ainda agora com o advento, né, da popularização da inteligência artificial, as conversas básicas que você aprende a ter em um ambiente como aquele. E, na verdade, da aula, da palestra, né, coisas assim que a gente se conheceu dentro desse circuito e nunca foi buscado, eu nunca busquei. Aconteceu por quê? Porque calhou de que algumas perguntas que hoje são insolúveis, algumas inquietações que são insolúveis, que nós temos hoje potencializadas pela tecnologia, já eram abordadas há 2, 3 mil anos atrás. Então, na verdade, refreshes e atualizações do que estão acontecendo. E como último ponto, e aí eu devolvo para você dar continuidade como parece melhor, há uma irrelevância muito grande no universo corporativo hoje. Há uma irrelevância muito grande no universo educacional hoje. E há uma busca desesperada das pessoas por relevância. Relevância não significa necessariamente dinheiro no bolso.
também pode vir desse contexto. Mas significa você olhar para o espelho e falar, eu tenho alguma coisa de útil, bom, para falar para o mundo, para falar para as pessoas, né? E eu acho que a filosofia me deu esse sentido de pertencimento e de relevância, não porque eu seja extremamente inteligente ou interessante, mas porque ela me deu a coragem de lidar com a minha própria mediocridade. E dentro dessa pequena pessoa que eu sou, talvez propor outros tipos de conversa, sim, para homens e mulheres de negócio e para estudantes. E como é que a IA caiu na tua vida? Porque, olha que engraçado, né? Da mesma maneira que o universo da tecnologia busca beber dessas bases de um pensamento mais robusto e lógico e perguntas mais inteligentes, que eu acho que a filosofia faz, a filosofia também busca uma atualização e busca entender o que está acontecendo no mundo hoje para atualizar suas próprias bases. Então, dentro do Mosteiro de São Bento, com alguns dos homens e mulheres mais inteligentes que eu estudava, havia uma curiosidade muito grande para entender o que a tecnologia estava trazendo para as pessoas hoje. E eu, na verdade, fiz uma atualização simultânea, né? Então, para alguns dos professores, para os monges, para professoras, para meus colegas, eu significava o quê? Uma explicação e um entendimento para eles do porquê que o mundo tinha mudado tanto sob o ponto de vista tecnológico. E, ao mesmo tempo, fazendo o caminho reverso para as empresas e para as pessoas, o porquê que as inquietações delas, na verdade, a gente já tinha começado a tentar responder há 2000 anos atrás. E, de repente, by the way, virou charmoso, né? Porque hoje qualquer infeliz estampa uma frase de Aristóteles, né, num post no Instagram para dizer que é filosófico, né? Porque é super charmoso, né? O cara fica parecendo mais inteligente, cult, que me dá uma raiva, sobe um sangue na cabeça. Você já viu que o painel dela vai ser chocante, não vai? O painel vai ser bom. Mas, assim, virou, né? Virou explicitar-se filosoficamente, parece que virou o novo objeto de consumo e desejo para você aumentar 1 ou 2 dígitos no teu passe, né? Só que não é bem assim. Então, eu ainda continuo me debatendo com essas questões mais básicas, só que agora eu brigo com a irrelevância de quem lambreca o nome da filosofia, tentando enfiar ela em tudo que é lugar. E a inteligência artificial, então, nasceu dessas discussões, né? Interesse por inteligência artificial nasceu dessas discussões que eu tinha com a academia, com professores, com monges, com os meus colegas de estudo, tentando traduzir para eles o impacto do que estava acontecendo e vice-versa. E aí foi a minha tese, né? Eu me formei, na verdade, defendendo essa tese, que hoje é por onde eu me movimento na academia, que é a inteligência artificial e a possibilidade dela vir a ser ontologicamente um autêntico agente existente. E aí, quais são as premissas isso é profundo. disso? Ô, Davi, agora... Uau, hein, Davi? Você te vira com essa introdução aí, hein? Você ficou numa situação agora bastante interessante. Eu quero ver como é que você vai sair dessa, porque assim, a Ana buscou botar a vida no trilho com a filosofia. Eu também, em determinado momento da minha vida, busquei retomar as rédeas da minha vida e botar ela de volta no trilho com a teologia. E é onde eu segui uma carreira religiosa, né? Assim, graças a Deus eu estou super feliz com essa paz que eu encontrei na igreja, com Deus, né? Assim, Deus é o meu grande guia. E você, cara, você ainda não passou dos 50, né? Então você não deve ter... Criança, né? Eu tô 42, hein? Ô, caramba! Cara, a minha trajetória... Não tem nada a ver com inteligência artificial essa conversa aqui, né? Não, é o contrário, no fundo... A gente vai bater lá, viu? A gente vai bater lá daqui a pouco forte. Um pouco assim do que a Ana trouxe aqui, de em algum momento se questionar, se colocar numa posição ali do espelho, que é uma frase que é legal, né? A pandemia fez a gente ter que se suportar porque você ficava trancado no quarto trabalhando. No fundo, eu tive alguns episódios lá de bem moleque, de perder pai muito cedo, que o meu choque foi naquela época. Então, assim, hoje quando eu me vejo, uma família de 6 irmãos, muitos primos, minha mãe sozinha com 6 crianças, o lance do foco em gente. Então, assim, eu sempre fui focado em pessoas. Então, essa foi a minha trajetória. Então, quando eu fui estudar, tanto que quando eu fui prestar vestibular, eu prestei ciência de computação, passei, e aí eu quis ir para o lado humano. Hoje, eu olhando, deve ser por isso. E aí, na vivência de montar a empresa, de começar na área de marketing, começar a atender os pequenos empresários, o pipoqueiro, e foi assim a trajetória, depois que eu voltei de São Paulo
para São José dos Campos. Em dado momento, a empresa começou a crescer. E o que eu sempre busquei assim, no propósito, falei, cara, não é possível que ninguém vai resolver o problema de milhões de empreendedores que não têm oportunidade de ter acesso à tecnologia, ao marketing, agora a inteligência artificial. E aí eu fui buscar inteligência artificial e tecnologia para eu conseguir botar um megafone nessa mensagem do marketing. Isso eu respeito. E porque isso eu respeito muito. A operação lá que a gente começou atendendo grandes nomes, legal, assim, uma trajetória legal pra caramba. Uma puta conexão que essa empresa, como 2009, quer chamar Papaya, meu apelido é Mamão, em caso que eu mamava muito. Então a Papaya é uma agência que existe, 15 anos agora em março, e aquilo me incomodava. Eu falava, cara, não é possível que você tem 1.000 associados numa PCD, que é a Associação dos Dentistas, que não tem acesso à informação ou tem de uma forma muito, muito ruim. Rudimentar. Aí eu falei, cara, não. Aí meu irmão, meu sócio, a gente falou, cara, vamos pro jogo. Vamos levar. E pode parecer balela, mas esse é o jogo. Eu prefiro 200 mil vezes fazer uma reunião com um empreendedor do que com um head de marketing, porque é muito mais empoderado. O cara, meu, ele acordou sangue nos olhos, da né? manhã, meu. Ele varreu a frente, porque eu me lembro, quando a gente abria, não abria nada, né? Tava de favor na sala de um amigo, e depois tem um prédio, você fala, nossa, que legal. Então, a tecnologia, um pouco dessa parte lúdica do ser ao contrário, é porque a tecnologia está me permitindo impactar mais pessoas. Eu acredito nisso, não é sobre grana. Porque eu estava bem tranquilo com a Papaya rodando, na cidade que eu amo, que a minha família está lá, meus irmãos, tenho filhos pequenos, minha família do CTA lá, do ITA, tem tudo legal. Aí aquele negócio, cara, talvez o meu lance não é mais isso. Agora a gente tem que achar um jeito de explodir essa conversa, porque as pessoas precisam ter a oportunidade de fazer os seus negócios escalarem. Escalarem pode ser vender um pouquinho mais só, não precisa ser muito não. Porque papai vai ter segurança, vai ter qualidade de vida, vai conseguir botar o filho na escola. E dentro desse combustível que me alimenta, é chegar numa reunião no programa de transformação digital do Sebrae, a esposa chorar porque o marido agora tem tempo para ela, porque o que a gente propõe de solução, ele economiza lá 2-3 horas por semana numa atividade. É sobre isso. Então, hoje o que eu busco é muito, obviamente, que o negócio cresça, natural, mas de um jeito que a gente do lance do espelho. Hoje eu sou feliz com esse propósito. Não somos ainda uma startup ultra bombada, mas está numa trajetória legal. Mas aonde a gente encontra as pessoas na rua, comentei aqui antes, visitamos agora 100 farmácias. Tem caras que eu já encontrei depois e o cara te olha, obrigado. Isso para mim não tem preço. Porque é um cara que não teve ali não é uma grande empresa. Nada contra a grande empresa também, que no fundo quem subsidia tudo isso é uma grande empresa. Então... Mesmo, quem subsidia é a gente, a grande empresa canaliza, não vem com história não. Exatamente. Não vou glorificar isso aqui então, não. Assim, é um pouco disso, assim. Esse é o caminho, é isso que eu acredito e que tem realmente servido como esse propósito. Porque se for só sobre grana, vai fazer outra coisa. Não, esse ponto que você está trazendo, para mim, ele é relevante pra caramba, ele é muito importante, porque foi nisso que eu foquei para poder montar o AI Summit, né? Uhum. Qual é a riqueza que a gente vai trazer para o AI Summit? O nosso AI Summit tem você, que é uma psicóloga, tem o Cássio... Filósofa, quem me dera ser psicóloga. Você tem uma filósofa, você tem o Cássio, que também é um filósofo. Maravilhoso. Né? Você tem o Marcos Eberlin, que é um criacionista, um pastor evangélico que é ultra mega entendido de tecnologia. Inclusive a gente patrocina o evento dele, Ciência e Fé, lá na IPP TV, que é a TV da igreja que eu frequento. A gente tem educadores, a gente tem gente de tecnologia, empreendedor, empresário. Eu acho que vai ser uma riqueza tão grande, né? Porque a gente está justamente trazendo esse lado humano para dentro da tecnologia, que foi o que eu percebi também que estava faltando no mercado, né? As pessoas estão tão aflitas por aparecer, buscar relevância, buscar o palco, né? Ser o mais comentado, o mais aplaudido, o mais curtido nas redes sociais, que está esquecendo um pouquinho que do outro lado da mesa tem alguém que perdeu um pai, ou alguém que está se separando, ou alguém que está bebendo porque está precisando se reencontrar. Então, eu acho que é dentro desse contexto, Ana, que eu queria que você
navegasse um pouco no AI Summit, né? Porque, afinal de contas, o AI Summit Podcast tem esse objetivo, né? Da gente falar para as pessoas que vão lá quais são os motivos da gente ter montado isso, né? Por que eu estou dedicando quase um ano da minha vida pro bono, né? Pro bono, porque o Instituto não tem fins lucrativos e lá não tem salário, tá certo? Os fundadores não têm salário, quer dizer, pra gente é um propósito, né? Como você falou. Mas eu acho que você, como uma filósofa e como uma mulher analítica que você olha nos olhos e consegue ver a alma da pessoa, né? E eu acho que isso é lindo em você. Navega um pouco pra gente dentro dessa trilha, porque eu acho que você vai ajudar muito. Vamos lá. Antes de mais nada, respeito a visão do Davi, a visão do empreendedor. Respeito mesmo. Até porque eu sou criada, independente de ter me afastado das visões, eu sou criada dentro de uma ética de trabalho muito intensa. Então, é algo que para mim é inerente ao valor que o ser humano pode se atribuir. Problemas ou questões, por que o AI Summit é tão interessante? Porque não existe literalmente nenhuma esfera do conhecimento, da psique e do tocar humano que não esteja sendo impactada ou pelas consequências desse desenvolvimento ou pela angústia da ideia da inteligência artificial e dos desdobramentos disso. Então, se você me falar como empreendedor, se as pessoas estão sendo impactadas, sim. Pequenos empreendedores, sim. Como grandes empresas de tecnologia, mais ainda, porque a gente vê uma briga de sangue, isso, foice e morte para ver quem é que vai sobrar disso daí. Na esfera governamental, totalmente. Haja visto os desdobramentos, não só em relação a fake news e problemas eleitorais e de fakes, etc., mas como o nosso sistema partidário, na verdade, os políticos estão se transformando em polititalkers, né? E os polititalkers... Muito bom. Né? Essa foi ótima. Eu não conhecia, não. Polititalkers. Pode dar crédito, gente, pode usar, polititalkers. E os polititalkers estão sendo, obviamente, turbinados por todo o ferramental que a gente tem à disposição. Como pais e mães, como é que a gente fica quando a gente vê que uma grande parte do contato que os nossos jovens e crianças têm com o mundo é mediado por imagens e por um conteúdo que se autogera, né? Que se autogenera e que se autogera o tempo todo, e como tudo que se autogera e genera o tempo todo, ele vai se degradando muito rapidamente, né? Então, você tem preocupação, você tem dor de cabeça. Alguns podem dizer, temos oportunidades? Temos, em todas as áreas e campos do conhecimento humano. Só que, literalmente, o nosso toolkit básico de sobrevivência psíquico a isso tá psicótico, né? Tá psicótico. A gente não sabe muito bem como é que a gente lida. A gente abraça desesperadamente, sai desenvolvendo o que vier pela frente. A gente vai para frente dos acionistas, como a gente vê as empresas fazendo. E, literalmente, de 500 empresas que lançaram comunicados e padrões e resultados ao mercado, 415 citam a IA. IA virou um grande greenwashing, né, AI washing também, né? A gente estava conversando a respeito disso. Então, na verdade, e mais do que isso, né? O quanto é realmente inovação e o quanto desse modelo de inovação, e aí eu vou retomar a pergunta que a gente fez no começo, se a gente acha que é inovação. Se você começar a perguntar, eu vou mandar você embora. Não vou não. Juro que eu não vou não. Juro que eu não vou. Mas é só para fazer a ponte com a pergunta inicial, né? O quanto dessa inovação, na verdade, ela não é uma ultracolonização, é de um modelo que está meio que fadado a se esgotar muito rapidamente, né? Que é o modelo americano, Vale do Silício, etc. O quanto a gente não está buscando outros modelos de inovação, já que é isso que a gente tem que fazer para sobreviver, pelo visto, né? Eu queria não ter que fazer isso para sobreviver, mas enfim, se é o que temos que fazer, é o que temos que fazer. Então, acho que essas perguntas todas, Muzi, que você está trazendo com o teu plantel, né, para cima da mesa, se a gente tiver coragem de botar elas em cima da mesa, a gente pode sair incomodado com o que a gente está ouvindo, mas a gente não vai sair imune ao que a gente
o que pode vir a ser discutido dentro do AI Summit. Então, essa eu acho que é a nossa expectativa, né? É ir além de discussões, que são discussões colonizadas, ir além de olhares óbvios e exauridos, e é impressionante, exauriu-se o tema praticamente em menos de um ano, não é possível. Não é possível. Então, assim, a gente precisa sair desse ciclo de repetição infinita, e eu acho que essa é a grande oportunidade que você está trazendo para a gente dentro do AI Summit. Coragem. Não, ontem, Davi, a gente estava justamente falando sobre isso, né? Eu estava cobrando dos palestrantes, né? Na realidade, não é uma cobrança, mas um alerta, né? Por favor, não me venha com mais do mesmo, tá certo? E não percam essa oportunidade de fazer algo diferente e realmente impactante para a vida das pessoas e para a vida das empresas, né? Assim, na minha opinião, eu já discuti isso em vários podcasts, talvez na história global, nunca se teve uma chance tão grande de se empreender no mundo. Acho que sim. Né? Eu acho que a inteligência artificial vai trazer muitas transformações, inclusive para o mal, né? Vai para o bem, mas vai trazer para o mal também. Mas eu acho que para os empreendedores, para aqueles que realmente inovam, né? Para aqueles que realmente vão dormir 3 horas da manhã, acordam às 4 para poder tocar a sua empresa, é uma chance de ouro que a gente está tendo, né? E você, como empreendedor, está sentindo isso? Total, eu acho que o que a Ana disse, que eu acho que deveria ser o guia, é ter coragem também de falar de assunto que de repente vai incomodar. Uma coisa que me incomoda, sai uma série de estudos, sai o estudo de um monte de gente só de estudo. Pô, você pergunta sempre para as mesmas pessoas, as mesmas perguntas. Então dá uma mudada no repertório de pergunta e começa a puxar informação que provoque respostas diferentes. Pô, sai uma pesquisa falando de que 70 e poucos % das empresas pesquisadas já investem em IA. Mas que planeta que é isso? Porque não faz nenhum sentido essa informação. Então, eu fico olhando. E eu tô rodando desde 19 no tema, e eu não sou técnico. Então, no fundo, eu caí ali numa pré-pandemia, participando de um programa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu busquei aquilo, mas ninguém sabia que ia ter a pandemia. E ninguém sabia que ia ser essa escalada de velocidade da inteligência artificial. Mas é quando você começa a olhar um estudo ou outro, uma publicação, mais do mesmo, e sempre são as empresas que são clientes daquela empresa que fez o estudo que estão aparecendo no documento. Aí você fica olhando e fala, pô, cara, é mesmo? É isso que o mercado está trazendo? E no fundo, isso incomoda. E no meu caso, eu conheço um monte de colega em alguns ambientes, no fundo acaba sendo um combustível primeiro do educacional, porque também inteligência artificial não é o salvador da pátria, você tem que ter modelo de negócio, você tem que ter alguma coisa por trás dessa engrenagem, senão não faz sentido nenhum. E aí uma coisa interessante, a quantidade de startup que surgiu, aí a OpenAI solta 2 atualizações, derruba metade dos caras, porque são inovações muito pífias, né? Básicas, um negócio que, não diminuindo o sonho do outro, mas parece que só foi feito com aquela intenção. Então, eu, Davi, não acredito nisso. Eu acredito que as empresas óbvio que não dá para generalizar, mas que busca se perpetuar, deixar o legado, como a Ana está falando no começo, se não tiver essa entrega, esse valor gerado, dificilmente vai conseguir alcançar o sucesso. E aí tem a questão de você ter o conhecimento daquilo que você está fazendo. No fundo, no nosso caso, como tem um monte de gente fazendo, a gente sofre como fornecedor de marketing. Eu comecei lá em 2001. Aí eu montei uma operação em 2009, sofrendo de sofrer. Então, antes não tinha ferramenta que agendava conteúdo. Hoje todo mundo fala, hoje tem muita ferramenta. Cara, 2009, nem sabia que existia o Facebook, não tinha ads, não tinha WhatsApp, não tinha uma série de coisas que hoje a gente tem. E esse sofrimento falou, a gente tem que resolver essa dor. Então, nesse caso, é onde a gente começou a modelar. E, por coincidência, a inteligência artificial teve essa explosão que a pandemia acelerou. Porque se não tivesse, a gente começou antes, a gente talvez não tivesse essa engrenagem toda robusta, mas já está dando jeito de alguma forma. Pelo menos aumentando a produtividade de uma agência, que a gente também tem essa pegada, vamos aumentar a produtividade de uma agência 70% para esse cara ter mais qualidade de vida, ganhar um pouco mais de dinheiro. Porque as agências não ganham dinheiro com marketing digital. Tirando 2 ou 3 aí que faz conta global. E a gente já atendeu grandes nomes. Não ganha dinheiro. Assim, é muito difícil, é muito crítico o mercado de comunicação. Até porque é um mercado super desunido, você tem uma zona, assim, resumindo, é bem bagunçado. Então, acho que, voltando no evento,
Eu acho que o legal é ter pessoas que provocam em todos os sentidos. E provocam o empreendedor para que ele realmente tenha aqui uma ideia com estrutura, com base, com propósito. Também as grandes corporações de que Open Innovation, super bonito falar isso, que não seja quantitativo, mas seja qualitativo. Quantas vezes a gente ficou numa pilha de papel ali, porque a meta era falar, estou falando com 15 startups. Mas peraí, você gerou valor? A gente tem contrato fechado, assinado de 2022, 2024, nunca trouxe R$1 de receita. Agora, quantas horas a gente teve que gastar para ficar sentado lá e falando de inteligência artificial muitas vezes, ninguém fazia ideia do que o assunto, era só a pegada quantitativa que o board queria ver. Então, assim, é um desafio. Eu acho que o AI Summit traz isso. Acho que até a discussão filosófica é legal porque antes da tecnologia você tem as pessoas. Bom, a gente chegou aqui já na metade do programa, então eu vou pedir um break rapidamente para o meu amigo Johnny, que está pilotando aqui o nosso podcast de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui no AI Summit Podcast. A gente está indo para o próximo bloco agora. E eu vou trazer um tema para os dois aqui, tanto para a Ana Flávia quanto para o David, né, o Davi. Eu chamo ele David de... não, né? Davi, o Davi, né? Cara, fiquei com o David na cabeça 40 aqui. anos já veio tudo que você imagina. Mas eu estou lançando um livro, tá? Chama-se AI 360, Além dos Algoritmos, né? Onde eu abro o primeiro capítulo falando sobre, em primeiro lugar, as pessoas, né? E o que você trouxe no primeiro bloco, Ana, foi uma coisa muito interessante, e o Davi complementou muito bem. O ambiente de inteligência artificial ele está meio insano e o mar está sangrento, né? Porque as empresas realmente estão buscando ocupar os seus espaços, né? Então, os investimentos são na casa de alguns bilhões ou trilhões de dólares, sei lá quanto é que está sendo investido. Ao mesmo tempo, você tá vendo alçar ao estrelato alguns personagens que têm 2 centímetros de conteúdo, porque não sabe nada de inteligência artificial, mas se coloca como um grande especialista, como um grande porta-voz. Onde é que vai parar essa loucura? Até que ponto isso vai, né? Porque esse fenômeno da inteligência artificial está bastante diferente do que foi internet, o lançamento do Facebook. O próprio já trouxe aqui em alguns episódios anteriores. O ChatGPT alcançou 100 milhões de usuários em 3 meses. O Facebook demorou mais de 5 anos para poder fazer esse número, né? E essa insanidade, onde é que vai parar? Porque o mercado está insano, tanto do ponto de vista corporativo das grandes empresas, né? Quanto também dos personagens, né? Que estão assumindo posições que são, na verdade, sem profundidade, sem conteúdo. Tá. Né? Bom, eu vou te dar a minha opinião, de novo, longe de ter a pretensão de ser dona da verdade, mas já que me tocou esse papel de vamos cutucar e tentar puxar o papo para outro patamar, eu vou dar uma visão possível, tá? E aí, assim, eu vou pedir 5 minutos da paciência sua e do nosso querido ouvinte aqui, que eu tenho que contextualizar para vocês entenderem onde eu quero chegar. A IA, ela é tanto um negócio transformacional, como ela é um negócio em si. Ou seja, ela toca, na verdade, e transforma a vida de pessoas, de empresas, de corporações, de modelos econômicos, etc., etc., como ela é um grande negócio de por si, enquanto infraestrutura, ferramenta, um produto que começa e termina em si mesmo, né? Então, esse é o primeiro olhar que eu tenho. Americano, e aí eu vou voltar para a inovação para vocês entenderem onde eu quero chegar. Americano é mestre em 2 coisas. Primeiro, pelo menos foi durante muito tempo, em criar o próprio produto, em publicizar
São bons de marketing pra caramba, né? É a publicização, né? Além do produto ter uma procura em si, na jornada do herói, na psique, né? Que se instaurou coletivamente no mundo a partir do modelo americano de inovação, você é herói não só pelo resultado que você entrega a partir, mas você é herói por ter gestado aquela ferramenta, aquela inovação, aquela ideia única. Legal, corta. Nós temos um outro modelo de inovação sendo posto em cima da mesa, por isso que eu perguntei no começo do primeiro bloco para vocês, qual é o olhar que vocês têm sobre o cenário de inovação paulista e brasileiro? E por que o meu olhar hoje é crítico em relação a isso? Não porque eu acho que a gente está fazendo alguma coisa de errado, mas é porque eu acho que a gente está com uma visão ultracolonizada, que se reflete também nos discursos, argumentos e pesquisas que o Davi colocou na sua absoluta mediocridade, são repetidos ad nauseam em cima dos nossos ouvidos e dos nossos olhos, né? A gente tem um outro modelo de inovação, talvez a gente tenha mais de um outro modelo de inovação acontecendo no mundo, que a gente está prestando muito pouca atenção e que não promove tanto a figura do herói, né, que é o modelo chinês em cima da mesa. Eu não estou falando que eu admiro, apesar de ter algumas coisas ali que eu acho que a gente tem que resgatar de uma cultura que é muito ancestral a nossa, né, em certos aspectos. A gente fala, a China está assumindo um papel de protagonismo em inovação e tecnologia. Pouca gente se dá conta que até 1800, um pouquinho antes da Revolução Industrial, o PIB chinês já era maior que o PIB americano e europeu juntos somados na época. E que a China sempre se viu e sempre se entendeu no centro do mundo. Que para ela, o que aconteceu pós-Revolução Industrial foi um desequilíbrio e, na verdade, ela está assumindo um lugar ao qual ela sempre esteve nesse contexto geral. Não estou dizendo se é certo ou se é errado. Mas se você olhar os grandes heróis da inovação chineses, a gente tem 2 nomes. E que depois que eles crescem um pouquinho além da conta, eles são, digamos assim, submetidos e colocados num lugar de coletivismo. Então, a inovação chinesa, e aí por isso eu acho que ela é tão forte em inteligência artificial hoje, ela é diferente na promoção de heróis. Os heróis não existem. É coletivo o treco. Começa daí. Segundo, a competitividade interna no mercado chinês, e que depois vira ponta de lança para expansão, né, da inovação chinesa, inovação IA também, ela é brutal. Se a gente reclama do nosso modelo de pensar com a cabeça de americano, como eu faço, ou de copiar o modelo americano, o chinês itera a inovação em tecnologia artificial numa rapidez infinitamente superior à nossa. Eu diria incompreensível, dada a escala que eles têm de recursos lá e dado a planificação econômica que o país é submetido em longa escala. E que isso se reflete, obviamente, em alguns resultados que a gente vê hoje que estão aí incomodando o resto do mundo. Então, quando a gente fala de inovação em IA hoje, Muzi, eu acho que a gente tem que falar menos do herói, né? Porque a gente está com esse olhar um pouco viciado. A gente está ainda esperando o grande herói surgir, né? A gente tá, assim, surgiu até o Sam Altman aí como um grande herói, né? O Elon Musk, mas... assim, eu gosto do Musk, tá? Então, assim, eu sou suspeita para falar. Eu acho que ele é um... dois. Eu acho que ele é um doido, assim, one of a kind, né? Ele é o cara que tem coragem, como nós, de falar as verdades. Ele talvez ele possa assumir para alguns de nós esse papel aí, mas o Sam Altman não. O Sam Altman, ele é uma figura... Eu diria, morno, assim. Não, eu diria que ele é sorrateira. Eu gosto da postura do Elon Musk, porque pro bem ou pro mal ele tá lá dando e levando porrada. O Sam Altman, ele joga no vem cá, todo mundo legal, e tá descendo o sarrafo por trás. Mas eu acho que a gente tem outros modelos de inovação IA, como é, por exemplo, o modelo chinês, que é esse modelo baseado não na figura do herói, mas numa planificação brutal, em ciclos rapidíssimos, numa cópia brutal, numa cultura de trabalho insana, que é doente, eu sei, que é doente, mas que está posta e dada em cima da mesa e que ou a gente entende como sendo um modelo a ser olhado também, ou a gente vai ficar de fora, copiando e decalcando o modelo americano em cima da mesa o tempo todo. E, by the way, já que você trabalha com marketing, comunicação e varejo,
de onde vem a grande inovação nessa área também, Sim, IA. sim. Então, você entende qual é a minha proposta, Muzi? Acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo, um olhar um pouco mais desapaixonado nesse sentido de aderência a modelos e pensar que a gente não está inovando grandes coisas aqui no Brasil. E acho O Brasil não está inovando absolutamente nada. Se a gente está replicando o modelo, aí a pergunta é, o único modelo possível é o modelo americano ou existem outros modelos? Eu não digo só do chinês, mas existem outros modelos que a gente pode copiar descaradamente para tentar fazer de uma maneira melhor. Bom, você tocou num ponto importante pra caramba, mas talvez esteja faltando um grande detalhe que eu vou passar pro Davi, mais pros íntimos, David, tá certo? Davi, você sabe que você vai virar David oficialmente, né? Que é o fator apoio governamental. Porque se por um lado você vê China e Estados Unidos brigando pela liderança da economia global e também lutando arduamente, né, e avidamente pela liderança da inteligência artificial, e na minha opinião o chinês está muito acima dos Estados Unidos, né? A gente, nesse prisma, a gente tem um Brasil completamente amorfo, insípido, ineficiente, incompetente, e eu vou falar os outros adjetivos aqui, porque esse negócio vai pro ar, aí que eu vou acabar sendo preso também, tá certo? Mas assim, não tem apoio para o empreendedor, não tem financiamento a fundo perdido, não tem financiamento de longo prazo. A gente tem lá uma figura que diz que a inteligência artificial não precisa ser feita no Brasil, porque aqui tem muita gente inteligente, tá certo? É isso aí. E como é que fica isso? Não fica, né? Na verdade, eu já questionei isso bastante, porque você pega a maioria dos programas que cita inteligência artificial, e são vários, de novo copia-cola. Então você pega um programa que foi lançado em 21, ele não mudou tanto para 22, que não mudou tanto para 23, e o pessoal acha que inovação e que inteligência artificial é a câmera na cidade, que não seja, mas tem tanta coisa de possibilidade, até para você fomentar que os empreendedores, fomentar que as faculdades, o ambiente acadêmico ajuda a desenvolver, e que fica limitado a 4, 5 coisas. É só pegar os editais, são 5 temas. Só tem 5 dores, então, quando você pega todo o ecossistema de uma cidade, do que envolve o governo, são sempre as mesmas dores. E eu sou o rato desses documentos, porque o nosso grande parceiro é o Sebrae. Então a gente acaba sabendo pelo Sebrae a maioria das iniciativas. E eu já escrevi para ouvidoria, tudo que você imagina, já com secretarias de transformação digital, alguns municípios que estão um passinho à frente. Tem secretaria de transformação digital, que já é um sinal interessante. Por exemplo, Recife tem, o Rafael, ele é secretário de transformação digital. Interessante. Mas a maioria das cidades não tem esse viés, não tem essa visão, não tem essa lógica, e aí tem aquela dificuldade. Surge uma solução que ajuda com alguma coisa, ou que se propõe a desenvolver algo. Os municípios não sabem nem contratar. Não tem um documento previsto. Aí vamos combinar. Chega lá para o jurídico da prefeitura, tem um negócio aqui, uma iniciativa. Você tem modelo? Quantas vezes? Você tem um modelo de documento para a gente usar? Eu falei, não, cara, o que eu estou fazendo, ninguém fez. Ou poucas pessoas fizeram. Legal. Esquece. Você não vai ter resposta. Então, quando traz para o ambiente governamental, se não tiver um bom HelGov, se não tiver uma boa entrada, um bom relacionamento, não funciona. E vai ficar em cima de algumas iniciativas que já estão mais maduras, sei lá se o termo correto é esse, que é o lance da cidade inteligente, que tem sim o seu valor, não estou dizendo que não tem. Mas fica muito no de sempre. Então vai demorar. Eu tenho um ponto, só um instantinho, Ana. Eu tenho um ponto para poder complementar o que você está falando e para poder alimentar um pouco mais essa discussão. A gente está abrindo lá no AI Summit os espaços, os intervalos dos painéis, né? Para poder encaixar pitch de startup. Legal. Né? E eu estou numa dificuldade enorme de encontrar startup que realmente vale a pena estar dentro do AI Summit. Porque tá todo mundo fazendo mais do mesmo, sim, sabe? Todo mundo criando agentes, sabe? Então você tem poucos destaques. Hoje eu tive um call com uma menina chamada Beatriz. Vou te dar o crédito, hein, Beatriz? Eu esqueci o sobrenome dela. Mas ela tem uma solução de cibersegurança muito interessante e que nasceu
de um problema de fake news contra a pessoa dela. Tá? A namorada do ex-marido, uma história complicadíssima, em que ela transformou essa dificuldade em que o nome dela foi parar em todos os problemas financeiros e morais e sociais por conta de rede social, porque essa pessoa roubou a identidade dela, roubou os dados dela. Pesado, hein? Pesadíssimo, né? E ela está fazendo uma startup de inteligência artificial para poder proteger esse tipo de coisa. Ui, a defensiva. Quero conhecer essa mulher. Eu fiquei alucinado. Beatriz, quero te conhecer. Eu fiquei alucinado com o que ela falou. No intervalo aqui, vou pegar aqui o nome dela para poder dar o crédito direitinho. Mas assim, a gente precisa deste tipo de gente, porque a gente também está entrando num caminho de mediocridade quando a gente tem a maior oportunidade da história da civilização de se inovar. Então, eu tenho uma visão que ela não é oposta. Talvez ela seja, contrastante ou alternativa. Mas, assim, qual parece ser a grande natureza do Brasil como país, né? A gente é fornecedor de insumo e de... Assim, a gente é o país do pasto e do posto, né? Pasto e posto, né? Porque, vamos lá, né? A gente lida com fornecimento de comida em grandes quantidades, a gente provê, a gente tem fontes naturais, etc, etc. Ou seja, parece ser que a nossa vocação ela está ligada de alguma maneira a um fornecimento mais primário ou infraestrutural do que quer que seja, né? A gente tem muita dificuldade... Tirando algumas bolhas de excelência, cybersecurity é uma bolha de excelência, alguns projetos governamentais são uma bolha de excelência, mas talvez a gente devesse, nesse atual momento dentro da IA, se aproveitar de uma questão, né, que eu acho que tem algumas empresas muito potentes de olho, mas que, de novo, vai ficar restrita a quem tem muita grana para poder fazer um investimento, que nós somos um país que é irrelevante e neutro em certos aspectos. Isso pode ser uma bênção. Só que a gente não é neutro, a gente é irrelevante, é diferente. Mas assim, o que acontece é que como oscila, na verdade, né, a aproximação de A ou B, na média histórica, a gente... Você fica no meio. Você fica no meio, né? Eu não estou colocando pontualmente, estou falando na média histórica, né? Desde Rui Barbosa, né? A gente tem essa questão de estar um pouco, de estar em um terreno de mais neutralidade. Não importa se algumas vezes isso realmente não aconteça, porque faz parte dos interesses geopolíticos. Mas a verdade é que, para, por exemplo, data centers de treinamento de machine learning, né, de LLMs em grandíssima escala, você precisa de um consumo energético brutal e você precisa de uma neutralidade geográfica mínima, porque você vai, em teoria, abrigar fontes aí de dados de muita gente do mundo inteiro. Tem questão de soberania digital na parada, tem uma série de coisas. Um dos caminhos onde talvez o Brasil pudesse investir largamente e devesse investir largamente, com certeza, e as soluções para isso, do ponto de vista energético, soluções do ponto de vista de segurança, etc., etc., é em ser geograficamente um território bom, porque todas as grandes empresas, os grandes monstros de tecnologia em IA hoje do mundo, estão precisando disso, estão procurando. Sabe que se cai uma bomba no estado, acho que é Massachusetts, em Virgínia, 50% dos dados de treinamento de LLMs do mundo desaparecem? Está tudo concentrado num lugar só. Né? É uma doideira. E aí o que acontece? As empresas vão procurar esses pontos. Então tem desde fundo soberano da Arábia tentando investir nisso daí, até Facebook, metas, etc. Eu acho que nesse ponto, o assunto inicial que você falou, onde é que se inova mais, eu concordo que aqui São Paulo seria uma grande oportunidade, porque a gente tem um governador extremamente empreendedor. O cara está realmente transformando São Paulo. Então, talvez aí... A gente não vê o mesmo perfil de governo nos outros estados. Mas né? Então... eu não sei, mas aí é uma coisa não só da vontade, mas da matriz energética, né? Porque as matrizes... Mas tem que ter uma vontade, tem que ter vontade política. Se não tiver vontade política, os caras não andam. Generalizando. Tem que entender do... Deixa eu completar. É política que nem board de empresa. Quer coisa mais chata que gente do board de empresa? Vai tentar explicar pro board de empresa o que é que eles ganham com isso. Política é a mesma coisa, cara. Ó, a empreendedora com quem eu me reuni hoje, ela é a Beatriz Duarte, viu? Então está dado crédito aqui. E Beatriz, se você tomar a decisão
de participar do AI Summit. Você vai ser muito bem-vinda, porque você me impressionou muito pela tua ousadia, tua garra, e eu acho que você tem muito futuro. Mas vamos voltar aqui pro AI Summit. Dei o crédito, hein? Colher de chá, hein? Tem que aceitar agora. É o correto, né? É o correto. Não, mas ela mandou bem na reunião de hoje. Mas fala, Davi. Não, eu acho que essa é a visão. O que falta é maturidade. E muitas vezes, assim, pô, a gente tá aqui que a gente falou, as coisas se concentram nesse eixo Rio-São Paulo, Santa Catarina, tá por aqui. Não tem conhecimento, muitas vezes, para ter esse pensamento. E aí volta naquilo. Por que então não traz para a mesa, para a discussão, o conhecimento mais técnico para identificar a oportunidade? Que não é na prática o que acontece. Então, isso, de novo, vai acontecendo toda vez. Agora, a bola da vez, inteligência artificial, acaba indo nos interesses de poucos. Daqui a pouco vai ser bioengenharia genética e vai ser o mesmo problema. Exatamente. A liderança disparada de bioengenharia genética, que é tão transformacional quanto inteligência artificial, e quando aliada à inteligência artificial, ela vai dar um cavalo de pau em tudo que a gente entende de conformação de mundo, nem americano. Aí já perderam assim há muito tempo. É que nem motor elétrico. Tá na China. Não é à toa que, por exemplo, os grandes pesquisadores de bioengenharia genética hoje no mundo, europeus e americanos, estão saindo das suas universidades, migrando para os centros de excelência chineses, onde eles são acolhidos, onde eles podem fazer as pesquisas, e aí a gente pode entrar na ética disso, Muzi. Eu acho que é um tema muito ardido, tá? Um tema muito, muito ardido mesmo. Em algum momento a gente vai precisar falar sobre isso, mas é uma realidade posta em cima da mesa. Já tá aí. Não tem limite. Não tem como voltar. Não tem limite. E assim, é a segunda, terceira, é a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, a nona onda que nós, eternamente, o Brasil, o país do futuro que nunca se realiza, vamos perder. Mais uma vez, né? No fundo, também olhar esse impacto do carro elétrico, que está tirando o protagonismo dos Estados Unidos, que sempre foi o coração dos carros, Ford, GM, e os caras aprenderam, né, quando compraram lá atrás, começaram a fazer Jaguar Land Rover, começaram a fazer. É o que você disse, né? A própria competição entre eles interna já é um negócio alucinante. Mas assim, só um instantinho, o grande problema dos Estados Unidos hoje é que ele terceirizou ele terceirizou tudo para a China, Taiwan, etc. Tá certo? Então, assim, eu sou bom demais, eu não preciso fabricar nada, eu só faço a marca e o conceito e eu mando lá os chineses e o taiwanês construir. Rapaz, se os caras quiserem... A conta tá chegando. A conta vai começar a chegar, já tá chegando, porque é o seguinte... a Nike hoje patrocina lá meia dúzia de atletas, por exemplo, para falar de material esportivo. Ok. Só que a China, os Emirados Árabes, pode pagar o triplo e começar a ser uma matriz que, além da matéria-prima, vai aprender a fazer branding. E os caras aprendem muito rápido. Entendeu? E assim, a China está evoluindo e ela está inovando há 5.000 anos. Ela não nasceu ontem. Tá certo? Então muita gente subestima a China, e achei muito legal de você trazer esse ponto, né? Porque os chineses, cara, a gente tem que respeitar muitos caras. Porque eles realmente eles têm uma pegada de tenacidade, de resiliência, de insistência muito grande. O olhar é diferente. O olhar é diferente. O olhar é diferente, de novo. Quando eu coloco que a inovação, para nós ocidentais, está muito calcada na figura do herói, do inovador, para o chinês não. Isso é uma realidade, por exemplo, dentro do mercado de motores elétricos. Conheço profundamente esse tema, já fiz uns estudos muito pesados a respeito disso. Como é que a China se transformou originalmente na potência que ela é em motores elétricos? Porque ela chegou à conclusão de que é talvez uma conclusão que a gente tem que chegar aqui no Brasil, que ela nunca superaria americano e europeu em motor a combustão. Jamais. Por mais que eles investissem em motor a combustão, eles jamais conseguiriam superar. Quem levou a ideia para o Ministério da Indústria chinês de que deveria investir pesadamente em motores elétricos e, mais do que isso, controlar a cadeia desde o controle da matéria-prima até a distribuição, foi um cara que era engenheiro-chefe da Audi, chinês, na Alemanha, e estava cansado de não ser ouvido. Ele estava falando, a gente precisa mudar a matriz, E o pessoal da Audi falava, imagina, isso nunca vai pegar, etc. Aí ele falou, pegou o planejamento dele, foi na porta do Ministério Chinês, bateu, deve ter esperado 2 anos para poder ser atendido lá pelos caras, foi atendido e planejou essa transição.
Economia centralizada hoje, em momentos de cloud, em momentos de que o mainframe, o conceito mainframe, volta a ser tão forte na nuvem, é o que o governo chinês é. Então, assim, americano foi muito bom na época que a gente estava falando do distribuído, tanto do brand quanto da computação, mas o mundo está mudando. Não, mas tem outro ponto também, né? Quem está na onda do carro elétrico, eu duvido muito que eles tenham continuidade de sucesso, porque o produto em si, ele tem um problema gigantesco que é a própria bateria. Mas é que não dá para ter um modelo único para qualquer lugar do mundo. O CEO da Stellantis fala isso. Cada geografia vai ter uma matriz diferente. Você não tem condições de distribuição, de reabastecimento. Você fica refém de grandes Você está refém, né? Então, assim, você não pode ter um carro elétrico para ficar rodando nos centros urbanos. Então, eu acho que isso aí tem um desafio grande, para não dizer que tem um problema, e por outro lado você vê uma empresa como a Toyota, por exemplo, protagonista no carro movido a hidrogênio. Quer dizer, para mim tem mais sucesso o carro movido a hidrogênio do que o carro elétrico. Mas o que você acha que o governo chinês está fazendo na surdina há muito tempo? Pode ser que ele esteja fazendo isso há muito tempo. Foi dado pelo passo, daqui a pouco vai começar a aparecer aí foi a habituação da mudança da matriz, que era o período de estranhamento, né? Quando chacoalhou todo mundo, exatamente. A bananeira tá chacoalhando, vamos ver o que vai ficar de pé, e o que ficar de pé a gente vai liderar. Como tudo é pautado em retorno financeiro. É lógico. Então, isso agora a BYD e tantas outras marcas tá nessa escalada, ninguém tá muito preocupado se vai durar 5 anos. Eles vão performar o máximo que puder agora até achar a próxima solução. Mas, meus amigos, a gente chegou aqui ao final do Falamos podcast. De muita coisa menos de AI, né? Mas o objetivo aqui é falar, além da IA, tá certo? A gente falou, talvez esse tenha sido um dos podcasts mais ricos, né? Porque a gente falou de coisas que estão além da inteligência artificial, a gente está falando de ser humano, a gente está falando de geopolítica, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de filosofia, maior, né? Assim, coisas que eu assumo que sou apaixonado, né? Assim, eu acho que eu consegui sempre liderar times de alta performance porque eu foquei muito mais no ser humano do que na competência. Às vezes eu sempre foquei mais em ter gente do meu lado que fosse um ser humano melhor do que um profissional melhor. E isso sempre deu certo, né? Porque no final das contas você consegue ser um profissional melhor, mas você não consegue ser um ser humano melhor. Exatamente, entendeu? Então isso está na essência. É mais difícil de mudar. Então eu queria agradecer vocês dois. Eu queria só passar primeiro para você, Davi, na intimidade, David. As suas considerações finais. Na sua apresentação, Davi David. As suas considerações finais. E eu espero que depois desse podcast aqui você se anime também a fazer o pitch da sua startup lá, hein? Não tenha dúvida. Primeiro, obrigado, Muzi. Já conhecia você aí pelos bastidores aí da sua trajetória. Conheci a Ana hoje, eu confesso que foi uma aula aqui, o jeito leve de tratar assuntos mais profundos e também de provocar, então acho que é muito legal, obrigado aí pelo Eu que te agradeço pela educação, gentileza e obrigado, acho que é legal, acho que é sobre isso mesmo, a falar de inteligência artificial, você tem que falar de tudo, você tem que falar de que nem você comentou lá no começo, envolve família, envolve trabalho, envolve tudo, e se não botar o dedo na ferida, se a gente não parar de só seguir, né, não ser protagonista nas coisas, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas de sempre e que a gente sempre reclama que aqui não tem o protagonismo de uma série de coisas. Então, parte do que você que está acompanhando aí, de que no evento, acho que as pessoas que vão lá falar da coragem de vamos mexer esse vespeiro aí, vamos deixar um outro aí meio chateado, meio pensativo, que isso é bom. E na sua opinião, por que as pessoas precisam ir ao AI Summit? Por causa disso, eu acho que tá muito mais do mesmo, tá muito... Vou falar o que, em tese, o outro quer ouvir, porque tem o paladar não retrocede. Eu acho que quem quer experimentar algo diferente, eu acho que tem que ir, porque a pequena amostra que teve aqui hoje já é isso. Não fica falando de aplicação, coisa óbvia. Porra, vamos lá falar sobre como é que... Porque o assunto China. Pô, o assunto China é para ficar falando 50 horas, porque não tem... Vamos fazer um sobre isso. Muito doido. Mas eu vou ter que trazer para cá uma garrafa de vinho para eu poder saborear enquanto a gente fala. Mas é isso aí. Obrigado então, Davi. Obrigado, Ana, também, por a gente compartilhar esse tempo aqui. Obrigado. Ana, fecha pra gente, então. Fecho.
Bom, primeiro, de novo, muito obrigada pela sua educação, pelos carinhos, pela parceria, pelo bate-bola, né? Convidado incrível. O terceiro convidado que era pra ter, mas não teve, não fez a menor falta. Então, assim... Não, que isso. Fala assim! Eduardo fez falta aqui. Não fez não, Eduardo! Mas você deu uma oportunidade gigante de transformar esse podcast aqui numa riqueza imensurável. Tá bom, Eduardo, você não fez falta. Mas, eu queria agradecer, Muzi, tanto a você quanto ao Davi, porque às vezes a gente tem que escolher entre o quanto a gente pode e a gente deve falar as coisas. E é algo que eu me debato, eu acho que eu vou levar isso por túmulo comigo, né? Qual é o fino e justo equilíbrio entre aquilo que a gente crê que precisa ser falado, e algumas pessoas talvez creiam que não, e aquilo que deve ser falado e alguns acreditam que não. Isso é uma dor pessoal, muitas vezes, para mim, porque isso me joga num terreno de instabilidade. Porque tanto quanto qualquer outra pessoa, eu gosto de ser validada, Sim. eu gosto de me sentir querida, gosto de me sentir útil e necessária, mas algumas vezes parece ser que a minha utilidade está nesse terreno aí de provocar o desconforto, de provocar o debate. Tento, pelo menos, fazer com que isso não seja pessoal, mas muitas vezes eu não consigo. E acho que você foi um anfitrião incrível por ter permitido que esse tipo de debate acontecesse, por ter mantido ele no terreno talvez de sanidade, mas também de dizer para as pessoas que assim, não é fácil cumprir esse papel de provocar talvez um inconformismo, provocar algum tipo de pensamento mais profundo, que pode ser com que faça que pessoas, empresas e boards fiquem num lugar desconfortável. Né? Então, te agradeço pela coragem, te agradeço pelo convite e te agradeço, Davi, pela parceria e pelo bate-bola. E meu coração mora com os empreendedores, tá? É isso aí. Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que as empresas poderiam contratar conselheiros como nós. Pois é. Porque a gente precisa ser a voz de discordância e de dissonância para poder sacudir as pessoas a perseguirem caminhos melhores. Mas eu queria agradecer vocês pela participação, pelo carinho, pelo tempo de vocês. Queria agradecer a nossa audiência, queria dar o crédito aqui por quem tocou esse podcast hoje na parte técnica, que não foi o Johnny, foi o Marcelo, né? Marcelo teve uma paciência gigante comigo para gravar um take de 1 minuto para um videozinho que a gente vai distribuir no Instagram. Ele fez 18 ensaios. Eu engasgava, eu errava, eu esquecia. Né? Eu acho que o que é legal do podcast aqui é que a gente pode falar as verdades do que está acontecendo nos nossos bastidores. E com toda a humildade do mundo, mas também com muita autenticidade, né, e personalidade, eu não acho que tem nenhum outro evento como o nosso para ser realizado, porque a gente está trazendo isso que vocês estão vendo aqui. É autenticidade, é verdade, é transparência, é olho no olho e é coragem. Então eu agradeço vocês por terem nos acompanhado até aqui e eu espero que vocês compareçam ao AI Summit. Curta o nosso Instagram, que é o novo, é o Instagram, como é que é o nome, gente? É o AI Summit BR. AI Summit BR. Tá certo? Porque a gente precisa do apoio de vocês e eu agradeço muito que vocês fizeram até aqui, porque a gente já está com 700 inscritos para o evento dos dias 2 e 3 de setembro e a gente quer chegar às 900 pessoas que cabe lá no Mackenzie. Então, muito obrigado e até a próxima.